Graça e paz a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Plenitude Audiobooks. Hoje compartilho com vocês a mensagem do pastor David Wilkerson, intitulado Coisas Boas que Deixam as Pessoas Fora do Céu. Peço que você ouça com atenção, que você compreenda e entenda a mensagem, porque o pastor não está falando de questões de méritos, mas daquilo que as pessoas priorizam na sua vida, isto é, pessoas que priorizam mais as coisas do mundo, da vida, dos seus prazeres, do que a Deus e as coisas de Deus. Fique com a mensagem, que Deus te abençoe. Acredite ou não, muitas pessoas de bem que estão envolvidas em realizar coisas maravilhosas não irão para o céu. Pior que isso, muitos que se consideram cristãos e estão convencidos de que irão para o céu ficarão de fora, mesmo não estando eles envolvidos em pecados grosseiros ou em qualquer tipo de coisa errada. Os cristãos a respeito dos quais eu falo não usam drogas e nem álcool, não jogam, não se entregam à pornografia ou à perversão sexual. Não estão entre aqueles que são corruptos ou vis. Na verdade, você pode encontrar muitos deles na igreja nos domingos pela manhã. E eles gastam a maior parte do seu tempo livre com os amigos e a família, desfrutando de coisas agradáveis. São pessoas de família e com valores familiares. Tendo dito isto, desejo fazer uma declaração ainda mais ousada, que poderá ofender alguns. Contudo, eu faço com interesse amoroso por aqueles da Igreja de Jesus Cristo que não enxergam que estão caminhando em direção ao desastre. Alguns correm o perigo de perderem suas próprias almas, apesar de se assentarem na igreja absolutamente convencidos que estão a caminho do céu. O conjunto desta ideia pode lhe parecer um paradoxo, mas desejo provar isto a você com as Escrituras. Se você deseja levar a sério uma mensagem que lhe venha proveniente do Espírito Santo, que seja esta. O meu ponto é o seguinte: alguns crentes ficarão de fora dos céus não devido às coisas más que fizeram, mas porque ficaram tão preocupados em realizar coisas boas e legítimas que negligenciaram aquelas que realmente contam, as coisas eternas. O zelo pelas coisas boas do mundo pôs de lado as coisas de Deus. Estas pessoas ficam tão ocupadas com cada detalhe do dia a dia que literalmente não têm tempo para as coisas mais profundas da vida espiritual. Elas estão dando o seu suor para construir os seus negócios, fazer progredir as suas carreiras, sustentar suas famílias, mas o alvo de seu interesse ficou completamente desarranjado. A Bíblia diz: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Estas são palavras do próprio Cristo, e não são uma sugestão, são um mandamento. Jesus quer dizer o que ele diz. Se vocês buscarem primeiro ao Senhor, Ele vai tomar conta de todas as coisas pelas quais vocês têm trabalhado duro. Carreira, negócios, lar, família. Mas vocês precisam fazer dele a sua prioridade número 1. O apóstolo Paulo acrescenta: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 3. Mais uma vez, isto não é uma sugestão, mas um mandamento. Em grego, o significado é: concentre a sua atenção ou interesses nas coisas de cima. Em outras palavras, leve a sua concentração, semelhante ao aço, ao concreto, a ser direcionada às coisas de Deus. Torne-a inabalável, imbatível. Entenda, por favor, Deus nunca pediu que todos nós vendêssemos as nossas casas, terras e propriedades. Nunca disse que precisamos deixar os nossos empregos e nos tornarmos monges, passando a nos dedicar inteiramente à meditação e ao estudo bíblico.
Sim, Jesus disse isto, mas para um homem apenas, porque as possessões deste homem haviam se tornado seus ídolos. Deus não diz isto para todos. Algumas pessoas me dizem: Deus me mandou deixar esposa e filhos para entrar no ministério. Eu olho estas pessoas direto nos olhos e digo: Deus não lhe disse para fazer isto. Foi a sua própria mente ou então o diabo. O Senhor não se dedica a destruir casamentos. Deus jamais lhe pedirá que faça algo deste tipo. Mas ele insiste em ser o centro da sua vida, em torno do qual tudo mais gira. Ele exige que os seus interesses, a sua igreja, as suas coisas tenham prioridade. É necessário que ele seja o centro. A maior indignidade que qualquer cristão pode cometer contra o Senhor é deixá-lo em uma posição secundária. Isto é um tapa na face de Deus. Você pode achar que não é culpado de tamanha afronta contra ele, mas como você prioriza seu tempo? Por exemplo, quantas vezes você faltou à igreja em benefício dos seus negócios? Nestas ocasiões, não foram os seus clientes que ficaram aguardando, foi Deus. Eles foram postos em primeiro lugar, acima dos seus interesses de Deus. Compreendo que você não pode evitar faltar à igreja se você tem um trabalho que lhe impede de frequentar. Se for, por exemplo, uma enfermeira ou um trabalhador noturno. Mas estou falando das pessoas que podem escolher. Aquelas que dirigem o seu próprio negócio, por exemplo, e que optam por trabalhar em vez de frequentar a casa de Deus. A Bíblia adverte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10:25. Este é outro mandamento do Senhor. Porém, qual é a prioridade na sua vida? Quem fica esperando, os seus negócios ou o Senhor? Se não guardarmos estes mandamentos, enfrentaremos consequências horríveis. Na verdade, eu não sabia que Jesus havia dado tantos avisos a respeito deste assunto. Desejo lhe mostrar 3 passagens em particular. Primeiro, atente para o que Jesus diz a respeito dos dias de Noé e de Ló. Lucas 17:26-30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Olhe novamente para esta lista que Jesus nos dá e preste atenção às coisas que as pessoas faziam naquele tempo. Sabemos que havia violência tal como o mundo nunca havia visto, junto com imoralidade grosseira tal como sodomia e homossexualismo. Mas Jesus não fala de nenhuma destas coisas aqui. E ele também não menciona alcoolismo ou perversões. Em vez disto, veja com cuidado o que ele diz que as pessoas estavam fazendo imediatamente antes de a condenação cair sobre eles. Comendo, bebendo, porém ele não menciona embriaguez, casando-se, noivando, comprando, vendendo, plantando, construindo. Não há nenhum pecado nesta lista. Todas estas coisas são boas, legítimas. Em verdade, tudo que Jesus relaciona aqui é recomendado na palavra de Deus para aqueles que desejam ser fiéis no cultivo da família e aos servos do Senhor. O casamento, por exemplo, diz Paulo: mas se te casares, com isso não pecas. 1 Coríntios 7:28. Em outro lugar, as Escrituras dizem: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Hebreus 13:4. Além disto, Provérbios 31 nos diz que a esposa virtuosa examina uma propriedade e a adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Provérbios 31:16. Desde os tempos de Josué, quando Israel se mudou para a terra prometida, Deus levou as pessoas a plantar nos campos e a construir edifícios para sua glória.
Não há absolutamente nada errado nestas atividades. Por que então Jesus se concentra apenas nas coisas boas e legítimas que as pessoas faziam nos dias anteriores ao julgamento? É porque ele está tentando nos dizer algo vital. Ele está nos alertando quanto à nossa total desatenção à sua palavra, ao nos tornarmos completamente absorvidos por nossos próprios interesses. A pregação de Noé se perdeu no meio de um grande atropelo de negócios. Inculpa-se o estilo americano de vida. Posso escrever livros e pregar mensagens a respeito de julgamentos vindouros. Porém, com exceção de um pequeno remanescente de crentes, poucos ouvem e guardam minhas palavras. As massas de cristãos não se interessam. Por quê? É porque estão envolvidos em seus próprios planos para casamento, filhos, lar, trabalho, carreira. Não tem tempo para ouvir mensagens a respeito da vinda do Senhor. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas 17:30. Jesus está prevenindo. Sucederá o mesmo com a última geração. Estarão tão ocupados, tão envolvidos com seus próprios interesses, que deixarão de lado todos os meus interesses. Tem sido assim por séculos. Muitos estão convencidos que estão destinados para o céu, porém, semana após semana, negligenciam a casa de Deus, a palavra de Deus, a oração, a adoração. No entanto, este procedimento não é pecaminoso aos seus próprios olhos. Porque, pois, diz o meu povo, jamais tornaremos a ti. O meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Ainda dizes, estou inocente. Jeremias capítulo 2, versículos 31 a 35. Estas pessoas podem estar fazendo coisas boas e legítimas. Porém, o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro de suas vidas. Se ele fosse, não o colocariam de lado. Elas achariam tempo para ficar com ele. Jeremias repreendeu o povo pelo mudar leviano dos teus caminhos. Versículo 36 do capítulo 2. Todos estavam se mexendo, fazendo coisas boas, ocupando-se de obras legítimas, até mesmo religiosas. Porém, estavam negligenciando a Deus. Não tinham tempo para buscar o Senhor, não tinham tempo para se assentar aos seus pés e aprender. O mesmo acontece hoje em todo o corpo de Cristo. Pode-se ficar tão ocupado com Deus que não há tempo para buscá-lo. Muitos não conseguem se assentar e guardar a sua palavra porque estão constantemente mudando levianamente os seus caminhos. Assim será. Quando Jesus falou de sua volta, por que ele não falou sobre o índice de criminalidade? Por que não se referiu à imoralidade de hoje? Ele nada disse a respeito da epidemia de drogas, de nossas prisões superlotadas, dos nossos pecados quanto aos abortos. Não. Ele disse apenas, assim como foi naqueles dias, as pessoas estarão comprando, vendendo, comendo, casando-se, preocupados com coisas boas. E elas ficarão tão ocupadas que negligenciarão suas próprias almas. Vejo mentalmente a face de muitas pessoas que não frequentam mais a igreja de Times Square. Em outubro, a nossa igreja vai comemorar o seu 9º ano de vida. Durante os nossos primeiros 3 anos, havia um enorme entusiasmo. Muitos jovens profissionais e pessoas ligadas aos negócios vinham aos nossos cultos. Adoráveis homens e mulheres de carreira em chamas para o Senhor. Eles testificavam que haviam estado espiritualmente famintos e que a igreja de Times Square os havia resgatado da morte espiritual. Essas pessoas estavam sempre lá quando as portas da igreja se abriam. Levavam para casa mensagens gravadas dos nossos cultos, ouvindo-as várias vezes até que os sermões fossem absorvidos. Também eram ganhadores de almas. Todas as vezes que me viam na rua, eles paravam e me abraçavam, me elogiando para os desconhecidos. Este é o meu pastor, você precisa vir ouvi-lo pregar. Sempre que eu ia aos seus escritórios e me apresentava às suas secretárias, eu recebia um tratamento VIP.
Imediatamente me diziam: "Pode entrar, pastor." Ao entrar em seus escritórios, eles largavam tudo, me abraçavam e diziam: "Ó, pastor, domingo foi maravilhoso. Quando cheguei em casa, mal consegui dormir. O Espírito do Senhor estava sobre mim a noite toda. Atualmente, eu já não vejo muitos dos seus rostos na igreja. Pouco a pouco, os vejo se desviando de volta para o materialismo. Hoje estão sendo consumidos pelo trabalho, pela carreira ou pelos negócios. Muitos frequentam igrejas que possuem reuniões de apenas 1 hora, somente aos domingos, com um pequeno sermão de 20 minutos que não tem persuasão. Quando vejo essas queridas pessoas na rua, elas fingem que não me viram. Alguns chegam mesmo a se virar e mudar de direção. A sua rejeição me magoa muito, mas quanto mais do que isso, Deus é magoado pela rejeição a ele. Como ele se sente ao ser tratado com desprezo por aqueles que uma vez andaram, conversaram e choraram com ele. No passado, estas mesmas pessoas lhe disseram: "Senhor, tu salvaste a minha vida de um inferno mau, nunca te deixarei." Mas agora, eles não lhe concedem nem um instante do seu dia. Você deu a Jesus uma aceitação parcial? Pode-se dizer: "Tenho de ganhar a minha vida." O Senhor compreende. Não é assim. Ele jamais compreenderá, ele jamais aceitará o fato de o colocarmos em segundo plano em relação a alguém ou a alguma coisa. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses 1,18. Em grego, a palavra primazia aqui significa primeiro lugar. É necessário que Jesus tenha a primazia, a prioridade, o primeiro lugar. Segundo, reflita sobre o homem que fez uma grande festa, mas cujos convidados todos o rejeitaram. Lucas 14, 16-24. Esta parábola é importante porque Jesus é o homem que está dando a grande festa. A festa a respeito da qual se fala aqui é o Evangelho, e a mesa preparada é a cruz. E o convite de Jesus é para todos: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Em poucas palavras, o nosso Senhor nos convida a ter intimidade com Ele. Fomos exortados a chegar à sua presença para cear com Ele, para conhecê-lo, para desfrutar da sua companhia. Ele diz: "Venha e encontre uma mesa preparada para você. Tudo já está pronto. Você encontrará plena satisfação em mim." Na realidade, Jesus já concluiu tudo o que é necessário para nos dar total satisfação nesta vida. Todo o nosso desejo ardente, tudo que tem a ver com a santidade e a piedade, está contido nele. Seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1:3. A mesa foi preparada, a ceia está pronta. Porém, a parábola nos diz que quando chegou a hora do jantar e a mesa estava servida, ninguém apareceu. Os servos olhavam a rua, mas não chegava nenhuma pessoa. O Senhor tinha a esperança de que os seus convidados iriam parar tudo para chegarem cedo com expectativa, antecipando a comunhão com grande alegria, mas ninguém veio. Eu lhe pergunto: como sentir-se-ia você se preparasse uma refeição maravilhosa, convidasse pessoas que confirmassem que estariam lá, mas quando tudo estava arrumado na mesa, ninguém aparecesse? Será que você não entenderia isto como sendo rejeição total, significando que seus convidados não tinham interesse em você? O Senhor decidiu enviar um servo para lembrar aos seus convidados que já estava tudo pronto. Era o último convite. A ceia está pronta. Por que você não veio? Mas as Escrituras referem: todos, a uma, começaram a excusar-se. Lucas 14, 18. O primeiro convidado se excusou ou se desculpou porque estava preocupado com um negócio imobiliário. "Comprei um campo e preciso ir vê-lo."
rogo-te que me tenhas por escusado. Este homem provavelmente era um negociante de terras que havia comprado a terra sem haver. Ou talvez ele simplesmente queria um terreno sobre o qual construiria uma casa para sua família. Ora, não é pecado especular com terras, nem é puir uma casa. Ambas as coisas são boas, legítimas. Afinal de contas, antes de cair o julgamento sobre Judá, Elias adquiriu um pedaço de terra devido a uma revelação que havia recebido. Mas o ponto aqui não é a compra da terra. O ponto é o seguinte: este homem havia se concentrado na coisa errada. Concentrou-se nos seus interesses, em seus negócios ou nos negócios da família, e colocou de lado o convite para privar da intimidade com o Senhor. Disse: depois eu cuido disto. Primeiro vou resolver os meus interesses. Mas o fato é que aquela terra não iria sair de lá. Ele poderia ter ido no dia seguinte. O segundo convidado negociava gado. Disse ao servo: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Verso 19. Este homem talvez fosse do ramo da pecuária. Parece que ele havia visto os 10 bois antes de adquiri-los, e provavelmente estava bem na ocasião. Mas agora ele precisava testá-los para confirmar se havia feito um bom negócio. Não existe pecado no que este homem fez. Testar os bois era uma coisa legítima a ser feita e até de responsabilidade. Abraão e Jó, sem dúvida, fizeram a mesma coisa muitas vezes, sendo ricos em gado. Este homem estava apenas fazendo o que a palavra de Deus recomenda a qualquer negociante sério. Mas outra vez, o ponto não é este. Onde estava o pecado deste homem? Ele agia como se dirigir-se ao paiol era mais importante do que se dirigir à igreja. Os bois poderiam ser testados no dia seguinte, mas ele não queria deixá-los esperando. Em vez disso, ele fez com que o Senhor esperasse. O último convidado disse: casei-me e por isso não posso ir. Verso 20. Bem, nada poderia ser mais legítimo do que casar. A Bíblia diz que o homem que acha uma esposa, acha o bem. Provérbios 18, 22. Mas, mais uma vez, o problema não é se casar. Este homem pecou ao colocar a sua família primeiro. O Senhor diz: a devoção à família é boa a seu tempo, no lugar certo, mas não quando ela toma o meu lugar. Ele poderia ter dito: meu bem, o Senhor sempre foi o primeiro na minha vida. Ninguém toma o seu lugar. Todas as vezes que as suas portas estiverem abertas para mim, sempre irei ter intimidade com Ele. Os interesses dele têm prioridade na minha vida. Agora, eu desejo que os meus valores sejam os seus valores. Então, tornemos os seus interesses uma prioridade nossa. Mensagem do pastor David Wilkerson. Espero no Senhor que nós, com maturidade, tenhamos compreendido esta mensagem. Nossa ida para a glória é por meio da graça de Jesus Cristo. E o que o pastor está falando é sobre as nossas prioridades. É deixar o Senhor em segundo lugar, é deixar o Senhor de lado, é negligenciar a nossa comunhão com Ele, a nossa vida de oração, a nossa piedade cristã, para nos dedicar inteira e exclusivamente aos nossos próprios interesses, aos nossos negócios, à nossa vida pessoal e negligenciar o cuidado da nossa alma e em deixar de buscar as coisas de cima, as coisas eternas. Que o Senhor nos conceda graça para entendermos e fazer dele a prioridade na nossa vida. Que Deus te abençoe. Sem mais, fico por aqui. Um forte abraço em nome de Jesus.